Olá, boa noite a todos. Então, agora online, sejam todos bem-vindos a esta casa, os companheiros que já nos esperam, né? E que a espiritualidade sempre nos abençoe e nos acompanhe. Eu vou fazer a leitura preparatória do livro Pão Nosso, o Espírito Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Enfim, vamos à leitura. Contempla mais longe, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Jesus, Lucas, capítulo 6, versículo 38. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem religioso, religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém em teu esforço, se te habituaste a perturbações, aos atritos, dificilmente saberás viver em paz consigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente, e dentro da organização a qual te comprazes, viverá com os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderá adquiri-lo em todos os tons e matizes, e se te fixares no trabalho, encontrará mil recursos diferentes de servir. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre, em tua apreciação, aquilo que pensas dela. Porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Então vamos à nossa prece, rogando ao Pai Celestial amparo nesta noite tão abençoada. Bem sabemos, Senhor Jesus, do cuidado dos mentores que mantêm esta casa, que já sabemos que eles se fazem presente desde bem cedo, nos envolvendo na atmosfera de amor e de paz, que é própria desse ambiente, onde tratamos de falar das lições do nosso Evangelho, segundo o nosso Mestre Jesus. Pedimos, Senhor, proteção para a nossa companheira Amanda, que vai falar do tema, sempre necessário às nossas necessidades, e que tenhamos em nossos corações receptividade para que façamos a diferença em nosso dia a dia. Muito obrigada, Mestre Jesus, pela presença segura e que permaneçamos todos envolvidos nessa atmosfera de paz. Que assim seja. E hoje a Amanda Lopes, e ela vai falar de um tema muito necessário, que é falar do preconceito.
Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos. Eu agradeço a todos que estão aí das suas respectivas casas nos assistindo nessa noite, que a gente vai falar desse tema tão atual para o momento que nós estamos vivenciando. E aproveitando para, no primeiro momento, agradecer o Rogério, em nome do CEVIPA, que fez o convite para que a gente fizesse essa reflexão aqui hoje sobre os preconceitos, tendo em vista que, na doutrina espírita, ela visa o progresso intelectual e moral de nós, enquanto espíritos imperfeitos e que estamos buscando a nossa evolução constante. Então, com o estudo, com a reflexão dessa noite, eu gostaria de fazer uma análise dos preconceitos e concluir que nós, enquanto humanidade, enquanto espíritas, religiosos de outras denominações, ateus, que nós não podemos aceitar em nós a existência desses preconceitos e que nós devemos querer eliminar isso de dentro de nós mesmos, mesmo que isso não seja fácil e nem que isso seja feito da noite para o dia. Então, a palavra preconceito, separando ela, a palavra fica mais fácil de entender. Preconceito é algo que você imagina, que você entende e que você afirma antes de conhecer alguma coisa. Ou seja, é algo que você não precisou da experiência, nem do contato real com a diferença. Você teve apenas uma ideia prévia e, por isso, é um preconceito. E existe uma infinidade de preconceitos que nós podemos perceber na sociedade. Existem os preconceitos regionais, preconceitos aos idosos, aos portadores de deficiência, a gordofobia, o preconceito religioso, linguístico, a homofobia, a transfobia, a misoginia, o racismo e muitos outros. E eu vejo que muitas pessoas estão assustadas e espantadas com as lutas que vêm acontecendo nesse momento, em específico contra o racismo. Uns insistem em teimar, apesar de todos os dados dizerem ao contrário, que o mundo está mais violento do que já foi e que as pessoas estão piores do que melhores. De vez em quando eu escuto alguém com essa fala. Esse discurso, ele até pode ser compreendido em pessoas que não têm o conhecimento da doutrina espírita em suas vidas. Mas eu até digo para essas pessoas que não têm esse conhecimento da doutrina espírita, que elas podem se aprofundar também na história da humanidade e vão perceber que, num contexto geral, nós avançamos sim. Temos muito a melhorar, com certeza, mas não há nenhum retrocesso. Mas será que nós, espíritas, podemos mesmo acreditar que o mundo está pior, que o mundo está piorando e que as pessoas estão ficando piores? Eu penso que não. Senão a gente teria que rasgar tudo o que nós temos de conhecimento compilado na doutrina espírita. Mas fato é que não há novidade nem no ódio e nem no preconceito. Só que essa sensação que as pessoas que a gente está sentindo no momento, de que as pessoas estão piores, que as pessoas estão mais violentas, sejam os preconceituosos ou sejam os que lutam contra esses preconceitos, isso tudo é fruto de uma consciência desse adoecimento coletivo de todos nós, que no decorrer dos séculos ficou muito tempo sendo algo velado e aceito. Então, esse momento de despertar que o preconceito existe em nós e que nós devemos combatê-lo é um passo importantíssimo do progresso da humanidade. Porque só reconhecendo o problema, nós temos esse diagnóstico e entendemos que nós precisamos melhorar. E a ética, ela não é exatamente eu nunca errar, mas eu não me orgulhar do meu erro. Então, se eu me analiso e se eu identifico em mim um comportamento preconceituoso, uma fala preconceituosa, eu não preciso simplesmente me deter no campo da culpa e do remorso. Eu preciso ir além. Eu preciso reconhecer que é algo que eu preciso melhorar, ir atrás desse melhoramento, lendo, discutindo e tentando eliminar a ignorância que gera o preconceito.
e um apelo constante, extraído dos conhecimentos espíritas, que vieram à tona, e justamente através dos ensinamentos passados pelos espíritos para a humanidade, é justamente a nossa busca pela reforma íntima, o nosso esforço em nos melhorarmos. E isso só é possível quando nós entendemos que algo precisa ser melhorado ou reformulado dentro de nós. E no livro Despertar, Nossos Desafios na Transição Planetária, escrito por Haroldo Dutra Dias, tem um capítulo que ele fala sobre reforma íntima. E ele relata que quando ele foi escrever sobre esse tema, a primeira pergunta que ele se fez foi: por que não tem nenhum espírito puro fazendo palestra ou escrevendo no movimento espírita? Porque o ideal seria que um desses espíritos puros estivesse escrevendo e nos ensinando os segredos da reforma íntima, por exemplo. Mas o Haroldo ele relata que ele entendeu que se trata de uma reserva de mercado. Porque caso os espíritos puros decidissem fazer palestras, escrever livros e exercer as demais atividades, nós não teríamos a oportunidade de servir. E o trabalho, o serviço para o espírito imperfeito, ele é fundamental para o seu melhoramento. Então, como ele bem coloca no livro, e é um ensinamento muito válido para todos nós, que quem escreve ou quem fala sobre reforma íntima é alguém que ainda não a realizou, mas é alguém também que luta com as suas próprias imperfeições e busca a própria reforma íntima sob a luz do Evangelho e, nesse caso, da doutrina espírita. Ele ainda fala que a reforma íntima é fazer o reparo de um avião que já decolou. Nós já estamos encarnados e não vamos paralisar a nossa evolução para fazer a reforma íntima. Você não tem que abandonar tudo para tentar se melhorar. Porque Deus, Ele não espera que você se torne perfeito para você fazer o que tem que fazer. Porque Ele sabe que é fazendo o que tem de fazer que você se torna perfeito. A nossa vida, a nossa encarnação é o meio do nosso aperfeiçoamento. E nós precisamos ter consciência disso. E ainda nesse mesmo livro, o Haroldo nos relata sobre uma mensagem denominada A Diferença, de autoria de Bezerra de Menezes, que em palestra no mundo espiritual, o Dr. Bezerra ele foi questionado por um ouvinte. Dr. Bezerra, eu não aguento mais esse movimento espírita e os espíritas. Mas, para falar a verdade, eu não aguento mais a mim mesmo. Deixa eu explicar para o senhor o porquê. Porque eu ainda sou invejoso, eu ainda tenho maldade dentro de mim, eu sou ciumento, sou, às vezes, nervoso e irritado. Às vezes, eu falo mal das pessoas e eu prejudico. Portanto, eu não estou preparado para esse trabalho que o senhor está nos convidando a fazer. Dr. Bezerra ouviu com toda atenção e disse: meu filho, eu também. Todas essas imperfeições que você está dizendo, que o movimento espírita tem e que você tem, eu também tenho. O encarnado, por sua vez, que estava desdobrado, arregalou os olhos, impressionado com aquela revelação. E o Dr. Bezerra complementou: mas há uma diferença. Antes, eu corria na direção de tudo isso. Eu achava bom ser invejoso, fazer mal para as pessoas, ser grosseiro. Eu corria na direção dessas imperfeições. Hoje, a diferença é que eu corro dessas imperfeições. Então, para a gente se livrar de qualquer dificuldade ou de qualquer sentimento ruim e preconceituoso que nós alimentamos em relação aos outros e a nós mesmos, nós precisamos passar por toda uma existência exercitando essa reforma íntima. Nós precisamos enxergar que precisamos desse movimento de mudança interior. Então, agora, vamos dar uma pausa no assunto preconceito e vamos falar de doutrina espírita e o seu tríplice aspecto: científico, filosófico e religioso. Depois, a gente vai voltar para falar do preconceito com muito mais bagagem e compreensão. A doutrina espírita, ela, como é revelado por Kardec, apresenta características de uma ciência, de uma filosofia e da verdadeira religião. No preâmbulo do livro O que é o Espiritismo, Kardec aponta que, para responder desde já e sumariamente a pergunta formulada no título desse opúsculo, diremos que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação
e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Então vamos agora refletir um pouco sobre isso. Será que nós podemos dizer que o espiritismo é uma ciência? Na época de Kardec, os saberes eles precisavam de preencher alguns requisitos para serem entendidos como ciência. Naquela época vigorava o método indutivo. Então, os pensadores entendiam que a ciência ela era composta de parte experimental e de parte reflexiva. Então, o cientista ele observava fatos e fenômenos e, a partir disso, por um processo indutivo de reflexão, ele chegava às leis que regiam aquele fenômeno. Ele tentava explicar como, quais os princípios e, por fim, ele tentava, uma vez entendendo as causas e efeitos, reproduzir o fenômeno em laboratório. Só que hoje o conceito de ciência se aprimorou, permanecendo alguns conceitos básicos. A ciência ela é uma forma de conhecimento, mas que não pretende somente apoiar-se do real para explicá-lo de modo racional e objetivo, mas procura estabelecer entre os fenômenos observados relações universais e necessárias, o que autoriza a previsão de resultados, efeitos, cujas causas podem ser detectadas mediante procedimentos de controle experimental. Esse conceito foi extraído do Dicionário Básico de Filosofia de Hilton Japiaçu e Danilo Marcondes. Ou seja, para ser entendido como ciência, esse saber precisa de ser capaz de observação de fatos, precisa de leis para explicar as causas e os efeitos e prever resultados e reproduzir os resultados. Então, será que o Espiritismo é ciência? No texto do livro A Gênese, Caráter da Revelação Espírita, item 16, nos é apontado o seguinte: assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ora, como esse último princípio é uma das forças da natureza, a reagir incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, segue-se que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o Espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e controle. O estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. Se o Espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado como tudo quanto surge antes do tempo. Então, não há ramo da ciência sem objeto. Kardec chama a atenção que, para ser ciência, precisa de ter objeto próprio. O objeto de estudo da ciência espírita é o conhecimento das leis dos princípios espirituais. O Espiritismo tem objeto próprio, então ele é uma ciência. E todas as ciências se complementam e não se excluem. Do ponto de vista filosófico, será que nós podemos identificar esse tripé na doutrina espírita? O conceito de filosofia é o seguinte: é difícil de dar-se uma definição genérica de filosofia, já que esta varia não só quanto a cada filósofo ou corrente filosófica, mas também em relação a cada período histórico. Atribui-se a Pitágoras a distinção entre a sofia, que é o saber, e a filosofia, que seria a amizade ao saber, a busca do saber. Com isso se estabeleceu, já desde sua origem, uma diferença de natureza entre a ciência, enquanto saber específico, conhecimento sobre o domínio do real, e a filosofia, que teria um caráter mais geral, mais abstrato e mais reflexivo, no sentido da busca dos princípios que tornam possível o próprio saber. Então, a filosofia possui um sentido de investigação crítica, situando-se, portanto, em um nível essencialmente distinto da ciência, embora inteiramente relacionada a esta, já que descobertas científicas muitas vezes suscitam questões e reflexões filosóficas e frequentemente problematizam teorias científicas.
Esse conceito também foi extraído do Dicionário Básico de Filosofia de Japiaçu e Marcondes. E Kardec, na obra O que é Espiritismo, nos esclarece que a doutrina espírita também é uma doutrina filosófica. E por que isso? Em que sentido? A filosofia espírita, ela decorre do conhecimento espírita. Porque é possível você fazer análises filosóficas em cima dessa ciência espírita e extrair reflexões profundas dela. Por isso, o espiritismo é a filosofia de uma ciência, que é a ciência espírita. Não há filosofia espírita sem a ciência espírita. No aspecto religioso, a palavra religião, ela tem dois significados distintos. Se nós nos detivermos no campo do significado filosófico e no significado da própria palavra, religião, que é a acepção original de religar o homem com Deus, um conjunto de princípios morais, nesse sentido, o espiritismo é uma religião. Na Revista Espírita, de dezembro de 1868, no texto Espiritismo é religião, nos é ensinado o seguinte: se as assembleias religiosas, nós falamos em geral, sem alusão a qualquer culto, muitas vezes se afastaram do objetivo primitivo principal, que é a comunhão fraterna do pensamento, se o ensino que aí é dado nem sempre seguiu o movimento progressivo da humanidade, é que os homens não progridem todos ao mesmo tempo. O que eles não fazem num período, fazem-no em outro. À medida que se esclarecem, veem as lacunas que existem em suas instituições e as preenchem. Compreendem que o que era bom numa época, em relação ao grau da civilização, torna-se insuficiente num estado mais adiantado e restabelecem o nível. Sabemos que o espiritismo é a grande alavanca do progresso em todas as coisas, que ele marca uma era de renovação. Dissemos que o verdadeiro objetivo das assembleias religiosas deve ser a comunhão de pensamentos. É que, com efeito, a palavra religião quer dizer laço. Uma religião, em sua acepção ampla e verdadeira, é um laço que religa os homens numa comunhão de sentimentos, de princípios e de crenças. Qual é, pois, o laço que deve existir entre os espíritas? Eles não estão unidos entre si por nenhum contrato material, por nenhuma prática obrigatória, qual o sentimento no qual se devem confundir todos os pensamentos. É um sentimento todo moral, todo espiritual e todo humanitário. O da caridade para com todos, ou, por outras palavras, o amor ao próximo, que compreende os vivos e os mortos, pois sabemos que os mortos também fazem parte da humanidade. A caridade é a alma do espiritismo. Ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com os seus semelhantes. Eis porque podemos dizer que não há verdadeiro espírita sem caridade. O campo da caridade é muito vasto. Ele compreende duas grandes divisões que, na falta de termos especiais, podemos designar pelas expressões caridade beneficente e caridade benevolente. Compreende-se facilmente a primeira, que é naturalmente proporcional aos recursos materiais de que se dispõe, mas a segunda está ao alcance de todos. O que é preciso, então, para praticar a caridade benevolente? Amar ao próximo é, pois, abjurar todo sentimento de ódio, de animosidade, de rancor, de inveja, de ciúme, de vingança. Numa palavra, todo desejo e todo pensamento de prejudicar. É perdoar aos seus inimigos e retribuir o mal com o bem. É ser indulgente para com as imperfeições de seus semelhantes e não procurar o cisco no olho do vizinho quando não vemos a trave que temos no nosso. É cobrir ou desculpar as faltas dos outros, em vez de nos comprazermos em pô-las em relevo por espírito de maledicência. É ainda não nos fazermos valorizar à custa dos outros, não procurarmos esmagar a pessoa sob o peso da nossa superioridade, não desprezarmos ninguém por orgulho. E no livro Viagem Espírita, em 1862, Kardec nos disse: quem quer que alimente contra o próximo sentimentos de ódio, de animosidade, de inveja, de rancor, falta com a caridade. Já no capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita, item 36, em A Gênese, nos é ensinado que com a reencarnação desaparecem os preconceitos de raça e de castas,
pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza, o princípio da fraternidade universal também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Ainda na Gênese, no capítulo Sinais Precursores, é, pois, o fim do mundo velho, do mundo governado pelos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, pela incredulidade, pela cupidez, por todas as paixões pecaminosas, que o Cristo aludia ao dizer: quando o evangelho for pregado por toda a terra, então é que virá o fim. Esse fim, porém, para chegar, ocasionaria uma luta, e é dessa luta que advirão os males por ele previstos. Para a gente começar a falar de preconceito, eu ainda preciso de falar para vocês o conceito de ideologia, extraído do mesmo dicionário já usado anteriormente. A ideologia é, assim, um fenômeno de superestrutura, uma forma de pensamento opaco, que, por não revelar as causas reais de certos valores, concepções e práticas sociais que são materiais, ou seja, econômicas, contribui para a sua aceitação e reprodução, representando um mundo invertido e servindo aos interesses da classe dominante, que aparecem como se fossem interesses da sociedade como um todo. Nesse sentido, a ideologia se opõe à ciência e ao pensamento crítico. Então, uma primeira crítica que nós podemos fazer ao preconceito é que ele não é científico. Toda ciência se baseia na experiência e na conclusão, após ter se analisado todos os elementos. O preconceito ele é algo anterior. O preconceito é uma ofensa à razão e à racionalidade. Ele não tem comprovação científica. Não existe comprovação científica para um preconceituoso se basear ao alegar que uma pessoa negra é inferior a uma pessoa branca, ou que mulheres são realmente o sexo frágil e, portanto, inferiores. Enfim, nenhum preconceito tem base científica. Portanto, ele é fruto da nossa ignorância, do não conhecimento sobre aquilo que se está tentando excluir ou inferiorizar. E aí nós podemos perceber 3 comportamentos diante das diferenças. O primeiro comportamento é o da intolerância. É quando eu não quero a convivência, eu quero afastar, eu quero excluir, eu quero dizer que eu não devo me aproximar daquilo que não for igual àquilo que eu suponha que eu seja ou que o meu grupo seja. Existe também o comportamento da tolerância passiva. As pessoas que dizem: eu não tenho problema nenhum com a diferença, desde que não haja proximidade. Então, você pode ser gay, mas não se sente ao meu lado. Você pode ser qualquer coisa, desde que você não se aproxime. E aí nós estabelecemos guetos completamente afastados, em que as pessoas reconheceriam o seu lugar no mundo e não haveria convivência, não haveria proximidade. É uma forma disfarçada e envergonhada de ser intolerante. E nós temos o comportamento da tolerância ativa, que é quando eu exatamente afirmo e eu reconheço a sua diferença, e ela passa a ser unicamente um dado da diversidade. E que bom que haja essa diversidade, porque isso nos faz evoluir e aprender. Qual é o limite dessa tolerância ativa? É a lei e a ética, porque eu não posso defender a tolerância para aquilo que infringe a liberdade do outro, a capacidade do outro de existir. E aqui eu volto num ponto importante que nós falamos, que é a caridade, que é a base da verdadeira religião e que é algo que nós devemos exercitar sempre. As pessoas que estão muitas vezes inseridas em um grupo que costuma ser alvo de algum preconceito, naturalmente se sentem frustradas e sentem raiva ou algum outro tipo de sentimento negativo, o que é totalmente compreensível. Mas nós temos que nos atentar que nem todo mundo está no mesmo pé de conhecimento sobre determinado assunto que você já está. Então, nós também precisamos de ter caridade com aqueles que ainda são ignorantes no sentido do saber. Quanto aos preconceitos, que o próprio preconceituoso muitas vezes nem enxerga como preconceito.
simplesmente por ser algo muitas vezes enraizado, estruturado tanto tempo dentro dele, no contexto que ele viveu e no contexto que ele esteve inserido. Então não é fácil desconstruir um preconceito. E quem já tem uma clareza maior sobre o assunto, tem que ter essa caridade, esse cuidado e esse amor de tentar explicar para a pessoa, de fazer a pessoa abrir a cabeça e enxergar fora daquela caixa que ela está inserida. E isso leva um tempo, isso é um processo. E é claro que, como falado antes, o limite da tolerância ativa existe. Ou seja, eu não posso tolerar algo que é intolerável. E o que seria intolerável? Qualquer comportamento preconceituoso que infrinja a liberdade do outro e a capacidade do outro de existir. Então, eu não posso tolerar o preconceito violento, agressivo e que mata, por exemplo. Mas, dando continuidade, o preconceito ele é carregado de muito medo. E o medo, muitas vezes, ele é o limite do meu mundo. Eu enxergo que o outro ele carrega toda a destruição, carrega a negação, muitas vezes, do meu ser. E aí eu começo a achar que o mundo seria muito mais tranquilo se todos fossem como eu. O preconceito, ele é filho de uma covardia e de uma ansiedade de saber quem eu sou, o que de fato eu penso sobre mim. O preconceito ele se estende para um discurso que não é exatamente racional, mas foi traduzido por outras pessoas que sentiram, que tiveram medo antes de mim. Então ele muitas vezes advém de um campo ideológico. E no próprio dicionário e em diversos estudos, se percebe que a ideologia e a ciência são coisas distintas. Portanto, pela própria definição, a ideologia não tem base científica de fato. Então, discursos como mulheres não sabem dirigir, gays são promíscuos, estrangeiros trazem doença. Isso tudo acaba gerando um caldo cultural que gera piadas, imagens, discursos que eu vou ouvindo desde a infância. Discursos através de músicas, de falas, de textos e de conversas de bar que eu acabo aceitando como se fosse normal. E aí eu acabo não submetendo à regra da razão. Então, vou dar um exemplo. As mulheres matam muito menos no trânsito do que os homens. Esse é um dado objetivo. Ele foi apurado por pesquisas. Infociga de São Paulo, Departamento da Polícia Rodoviária Federal, seguradora líder responsável pela administração do DPVAT e vários estudos psicológicos. Esses dados, inclusive, fazem com que as seguradoras deem descontos para as mulheres, porque elas não causam o pior dano que pode surgir no trânsito, que é a destruição de um ser humano. Mas o caldo cultural do preconceito, que tem recursos de fala e retóricos, faz o seguinte: quando eu vejo um homem dirigindo mal, eu ataco aquele homem, aquele motorista. Agora, quando eu encontro uma mulher cometendo o mesmo deslize, eu estendo a todas as mulheres. Então, ela é assim porque ela é mulher, e não porque aquela motorista é ruim. Então, toda vez que existe uma violência de um indivíduo que eu não tenho preconceito, eu vejo ele como algo individual. Agora, quando aquela pessoa pertence a um grupo que existe um preconceito, eu vou comentar, tinha que ser daquele grupo. Ou seja, o preconceito ele é uma tentativa de generalização. Então, ele é duplamente não científico. Primeiro, falou de algo antes de conhecer. E segundo, porque cometeu esse desvio do método científico, que é a generalização de um caso. Então, nós vimos duas estratégias não científicas presentes no preconceito. E o preconceito, ele muitas vezes estabelece a unidade de um grupo. O preconceito me isenta de um suposto mal e acaba me isentando de uma certa responsabilidade. A base do preconceito é a extensão do meu narciso ao grande grupo. E uma criança, ela não nasce preconceituosa. O preconceito ele tem que ser ensinado. E ele vai ser ensinado desde muito cedo. Homem não chora. E aí se convence de uma ideia fantasiosa de que a racionalidade pertence ao masculino e a emotividade ao feminino. E aí lentamente esse menino vai interpretar que sufocar as próprias emoções, o seu choro, o seu medo e as suas angústias será lido pelas pessoas como um sinal de superioridade. E aí ele vai identificar que o masculino significa coragem. E isso acaba se tornando um argumento para a misoginia, que é um preconceito contra o feminino.
Na escola, lentamente você vai ver que dentro do grupo de rapazes ocorre esse mesmo preconceito. E a escola, infelizmente, acaba sendo um grande centro de formadores, um grande centro formador de preconceito. E aí aquela criança vai identificar que é possível afastar alguém do grupo, porque existe alguma coisa naquela pessoa que o diferencia. E graças a essa diferença, seja ela qual for, eu posso constituir o meu próprio grupo. E aí isso solidifica aquele sentimento mais em mim. Preconceito ele acaba funcionando como uma espécie de cola social. Quando o professor, então, fala algo que reforça aquele preconceito, isso fomenta nele a ideia de que ele está certo. E aí eu vou naturalizando e encorajando aquele pensamento dentro de mim. E a naturalização, ela é uma grande estratégia do preconceituoso. O preconceituoso muitas vezes torna aquilo histórico, sempre foi assim. Ou sociológico, todos pensam da mesma maneira. E aí o preconceito vai estabelecendo as suas raízes e garras sobre a nossa própria identidade. E aí assim são criados discursos sobre pessoas com deficiência, pessoas diferentes e que não se enquadram em um determinado padrão idealizado por mim mesmo. O preconceito, ele também mostra o meu medo de ser ou de estar próximo de ser como o outro. E aí eu questiono, o que o outro, que é diferente, desafia no seu universo? O bullying, essa instituição de exclusão, revela muito do alvo, mas muito mais daquele que provoca violência, que tem a iniciativa da exclusão do que o excluído. O preconceito ele é um comportamento muito rico para a gente analisar aquilo que a gente tem medo. Ou seja, para que a gente possa exercitar o nosso autoconhecimento. Eita. Se a gente sabe minimamente quem a gente é, do que a gente gosta, se a gente não tem graves problemas com a nossa própria estima, é muito pouco provável que você estabeleça algum grupo de exclusão ou que você crie algum inimigo, porque você está bem em relação a você mesmo. Então, o preconceito, ele é um sinal claro que você recebe acriticamente, sem julgar de fato quem você é. Ele revela a insegurança de cada um. O preconceito, além dele não ter base científica e revelar essa dificuldade com a nossa própria estima, ele mata e gera violência real, morte, exclusão e pobreza. Ele também gera um padrão estético, moral e sexual e de comportamento ao qual provavelmente ninguém de nós atende, mas aqueles que menos atendem são o alvo mais direto daquele preconceito. E são esses os riscos do preconceito. Nós não devemos evitar piadas racistas, machistas, porque é politicamente incorreto, mas porque elas estabelecem uma justificativa, uma base. Ela cria um tipo que será o primeiro passo para que um dia se agrida, por exemplo, uma travesti, uma pessoa trans, um homossexual, um negro e por aí vai. Então a piada ela acaba estabelecendo essa licença. E aí fica um grande convite para os que gostam do humor. É rir junto com alguém e não de alguém. As diferenças, elas fazem a gente exercitar a nossa vaidade e controlar a nossa própria vaidade. Porque essa vaidade de impor o que eu suponho que esteja correto. Então, o preconceito mostra ainda que você não pensou, que você não é científico, que você tem medo, que você é inseguro. E o pior, isso causa muita dor, muita lágrima, sofrimento e mata. Então, nós temos que ser capazes de olhar esse monstro dentro do porão e poder dizer, essa parte minha é a que eu tenho que trabalhar, porque mostra algo em mim que eu preciso de resolver. Mostra o que eu temo profundamente e mostra o meu retrato dolorido. E a misoginia, por exemplo, ela é o preconceito mais antigo e refere-se ao preconceito contra o feminino. Os discursos contra a mulher e que ensinou que a mulher seria racionalmente inferior, atacada por uma fragilidade maior, e aí acabou se criando a expressão sexo frágil. Fragilidade que esbarra em um outro fato objetivo, médico e direto. As meninas resistem mais às infecções na infância.
As mulheres têm, na média, quase em todas as sociedades, tempo de vida maior que homens. Existem mais mulheres no Brasil do que homens. Só que para quebrar essa realidade biológica, eu preciso praticar violências extremas, como aconteceu muito na China, assassinato de meninas, já que na China o homem ele tem que cuidar da família, dos pais. Logo, ter uma mulher é perder uma espécie de previdência permanente. E como existia a política do filho único na China socialista de Deng Xiaoping, entre 1904 e 1997, começou essa prática muito intensa de feminicídio. Na Índia e em outras sociedades tradicionais, a mulher só se torna realizada quando ela dá à família o nascimento de um rapaz, um homem que vai herdar o sobrenome da família, com a ideia de que o homem seria superior. Então, resgatar o lugar de dignidade das mulheres e tentar ajudar os homens que se libertem dessa masculinidade tóxica que provoca violência no trânsito e nos lares é fundamental. As mulheres também podem incorporar esse pensamento preconceituoso sobre elas mesmas. Isso acontece a todo momento. E são essas derivações fantasiosas que a cultura vai criando e que, com o passar do tempo, vai se normatizando e passando a ser algo natural. Então, a fala, por exemplo, de o homem auxiliar a mulher em casa está totalmente equivocada, porque ele compartilha um espaço em comum com ela. Logo, ambos têm responsabilidades. O homem ele não tem que ajudar a mulher com os filhos e filhas. Ele tem que entender que aquele é um projeto em comum dos dois, que implica trabalho e responsabilidade para os dois. Só que nós vamos incorporando como natural todas as coisas que foram produzidas pela história e pela cultura sem raciocinar. Quando nós usamos princípios que vão colocando em papéis fixos, nós estamos entrando em um campo de misoginia. E aí nós temos o lado mais violento do preconceito, que é a agressão, muitas vezes psicológica e muitas vezes física. E a Lei Maria da Penha trouxe uma luz sobre a extensão dessa violência doméstica. As mulheres, elas são mais agredidas não por estranhos, mas dominantemente pelos seus próprios companheiros. Mulheres que são assassinadas simplesmente por serem mulheres. Então, o discurso masculino ele acaba se revestindo de um deslocamento de onde está a responsabilidade. Se você não quer ser atacada na rua, então você não tem que se vestir desse jeito. Ou seja, que cabe ao homem sempre o ataque, bastando que a mulher dê motivos para isso. E aí nós tivemos Olympe de Gouges, que na Revolução Francesa foi decapitada durante o movimento francês porque havia feito uma declaração dos direitos da cidadã e não apenas do cidadão. Nós tivemos a Flora Tristan, no século XIX, na França, que produziu um pensamento feminista bastante consistente. No século XX, nós tivemos as sufragetes, que foram mulheres que foram para as ruas para falar sobre o direito ao voto e foram muito atacadas na França, na Inglaterra, no Brasil, e tidas como desnaturadas, como pessoas que haviam abandonado o lar. E só no Código Eleitoral de 32 e na Constituição Federal de 34 que as mulheres puderam votar no Brasil. E a justificativa para as mulheres não votarem aqui no Brasil era de que haver voto feminino ia gerar dentro da família a discussão e o debate, e a família poderia ser destruída por conta disso. Em nome do bem-estar da família, foi negado os votos às mulheres. Então, o preconceito ele sempre acaba buscando algum tipo de virtude para poder se justificar. Já o racismo, já se percebiam os preconceitos que são antigos, mas só a partir do século XIX que houve uma tentativa naturalmente sem base de dar uma explicação científica para o racismo. Então, houve o movimento do darwinismo social, a eugenia e o próprio conceito de raça ligado a uma expressão cultural, ou seja, suas características raciais influenciariam no seu comportamento. E aí, no século XIX, surgem teorias que querem demonstrar que a Europa, o Ocidente europeu, seria superior, justamente pela maioria da população ser branca, e que a África seria subdesenvolvida, porque lá dominava a raça negra. E aí nós vemos várias formas de racismo.
O racismo, ele se refere a toda e qualquer tentativa de diminuir, barrar ou de simplesmente tornar inferior alguém de uma identidade ou de aspecto diferente do meu. Especificamente no caso do Brasil, é mais voltado para a tentativa de diminuir ou de barrar a presença de negros. Isso aconteceu muito também com os japoneses no início do século XX, por exemplo. E o racismo no Brasil, ele tem uma raiz histórica muito específica. Desde o século XVI até o século XIX, nós tivemos a presença da escravidão oficial, ou seja, que era presente a todos os momentos e em todos os lugares. As maiores fortunas do comércio no período colonial eram as fortunas de traficantes de escravos. Esse tráfico humano da África, que foi despovoada para o Brasil, era um comércio que enriquecia muito, em especial portugueses e brasileiros. Então, no Brasil, o escravo ele era onipresente na lavoura, na mineração, servindo nas casas e na prostituição, quando donos de escravos alugavam a sua escrava para que exercesse o comércio do próprio corpo. E aí, no discurso racista, à medida que a escravidão ela é onipresente, à medida que a mão de obra dominante é a escrava, é preciso, então, elaborar questões culturais, discursos e práticas que diferenciam ou afastam o risco desse escravo se sentir forte ou capaz de uma revolução. E aí, no Brasil do século XIX, se falava em haitianismo, ou seja, um medo que se repetisse aqui o que havia ocorrido no, hoje em dia, território do Haiti, que os escravos tomassem o poder e eliminassem a elite branca escravocrata. Então, era preciso elaborar um discurso estético. O cabelo do negro passou a ser chamado de ruim. Alisar os cabelos e disfarçar a origem africana passa a ser um esforço estético de muitos brasileiros e brasileiras. O ser senhor de escravos pressupunha também elaborar um afastamento da humanidade do escravo, dificultando ele de casar, de ter família, coisificando ele, reificando esse ser e elaborando a ideia de que ele seria absolutamente despreparado. Então, durante todos os séculos da colônia e o século XIX, foram elaborados discursos de inferioridade dos negros. Tentou-se colocar como modelo de beleza o que era absolutamente excepcional no total da população brasileira, que é o louro do olho azul, de cabelo liso, de nariz afinado e de lábios finos. Esse passou a ser o modelo, e várias propagandas da época revelam isso. O racismo, ele nasce como tentativa de afastar da ideia de poder, da ideia de igualdade, a maioria da população brasileira, que apesar de ser uma maioria numérica, torna-se uma minoria sociológica. Então, o racismo deixa de ser apenas uma resposta à escravidão e a tentativa de evitar uma rebelião escrava e passa a ser algo extremamente enraizado. E aí nós temos ainda os preconceitos sexuais, como a homofobia e a transfobia. E a nossa sexualidade ela é muito complexa e não é unificada, e não funciona da mesma forma e com os mesmos conceitos em todas as épocas. Um exemplo disso é que na Grécia clássica seria muito estranho falar em homossexualidade, porque homossexualidade e heterossexualidade têm sua origem no século XIX. Na Grécia, o grego ele era apenas um ser sexual, ele não era definido pela sua orientação. E ao longo da história, a própria palavra passou por muitos significados. A homofobia está relacionada ao preconceito e a um medo em relação à orientação sexual das pessoas que se atraem por pessoas do mesmo sexo. Já a transfobia está relacionada ao preconceito e ao medo com a questão de gênero, que é a forma como a pessoa se enxerga, como a pessoa se vê e como a pessoa se entende. Algumas pessoas, por conta do seu próprio preconceito em relação a essas questões, se questionam por quê, de onde vem a orientação homossexual, por exemplo, como se isso fosse algo novo na história e não fosse percebido desde os princípios dos tempos, assim como a heterossexualidade. Inclusive, relações homossexuais são percebidas no reino animal, entre diversos animais, como leões e girafas. Então, isso por si só já exclui a ideia que muitos têm, até hoje, de fulano é homossexual porque os pais foram muito permissivos, ou algum desses discursos fantasiosos.
E por que que as pessoas se incomodam? Por que que elas sentem medo? Por que que elas expressam preconceito com as questões sexuais dos indivíduos? Isso tudo revela uma insegurança. Parte da pessoa concorda com aquilo, parte dela muitas vezes deseja aquilo, e parte dela reprime aquilo que ela sente. E uma forma de evitar pensar na sua própria sexualidade e identidade, ela acaba reprimindo e atacando a do outro. E aí, muitas vezes, é através de um discurso velado, de pró-família e religioso, que esconde as próprias inseguranças daquela pessoa. A sexualidade alheia, ela não é um problema. Assim como não é um defeito ser heterossexual, mas é um defeito abusar sexualmente de uma mulher. Ser homossexual ou transexual também não é um defeito, mas qualquer agressão que um homossexual ou transexual possa fazer contra outra pessoa, isso sim seria um defeito. A sexualidade humana, ela não determina caráter. Não é um princípio de ética, mas sim de amor. Nós fomos educados para o preconceito e nós precisamos romper esse padrão. E aí nós temos ainda o preconceito religioso, que é quando eu inferiorizo a crença de outra pessoa, quando eu penso que a religião que eu professo guarda todas as respostas e é a única certa de forma absoluta. E quando eu determino, através do meu orgulho, que o meu grupo está correto e evoluído, e todos os outros estão equivocados. Como sempre, o discurso preconceituoso, ele generaliza. E já vimos Emmanuel nos dizer que Deus não expressa propósitos a esmo. Então, todas as religiões existentes têm os seus motivos de existirem e cumprem o seu papel para aqueles indivíduos inseridos naquela religião, naquele momento. Nós não aprendemos nada com Jesus, que quando encarnado, ele respeitou 100% as tradições religiosas da época. A religião de Jesus era o amor. Mas nem por isso nós vimos ele em nenhum momento desrespeitar o que as pessoas daquele tempo acreditavam e tinham enquanto tradição religiosa ou costume religioso. Nós precisamos respeitar a diferença de pensamento religioso e aprender a dialogar. No livro O Espiritismo em sua expressão mais simples, no capítulo Resumo dos Ensinamentos dos Espíritos, item 31, nos é ensinado que os males que afligem os homens na terra têm como causa o orgulho, o egoísmo e todas as más paixões. Pelo contato de seus vícios, os homens tornam-se reciprocamente infelizes e punem-se uns aos outros. Que a caridade e a humildade substituam o egoísmo e o orgulho, e então eles não buscarão mais prejudicar-se, respeitarão os direitos de cada um e farão reinar entre eles a concórdia e a justiça. Toda intolerância tem origem no orgulho e no egoísmo. Orgulho de achar que eu sou melhor por conta da minha religião, por conta da minha cor, por conta da minha orientação sexual, e aí vai. E o orgulho nos impede de nos colocarmos no lugar do outro, de sermos empáticos. E essa empatia, ela é uma função emocional que nós precisamos construir, porque é ela que é a base do projeto futuro de fraternidade universal. A raiz do espiritismo, ela é abolicionista por natureza. Afinal, espiritualmente falando, todos nós viemos do mesmo lugar, da simplicidade e da ignorância. E nós somos espíritos imortais. Não faz sentido eu querer diminuir alguém, inferiorizar alguém, em decorrência de qualquer justificativa preconceituosa. Um movimento em defesa de um grupo que sofre preconceito deve englobar a defesa de todos os outros. Eu não tenho como escolher essa batalha, essa luta. Eu não posso ser apenas antirracista, porém homofóbico. Ou não ser homofóbico, mas ser misógino. Então, com tudo isso, nós podemos concluir que o espiritismo, no seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, ele nos faz perceber que o preconceito ele é anticientífico. E a ciência, como sendo uma base muito importante da doutrina espírita, nos leva a rechaçar pensamentos ideológicos sem base na razão. Enquanto que no aspecto filosófico, que nos gera reflexões profundas sobre o saber científico, nós, enquanto espíritas, refletimos muito sobre o progresso moral, intelectual, espiritual, sobre reencarnação, caridade, amar ao próximo, nascimento espiritual de todos nós, simples e ignorantes. Somos todos filhos do mesmo Criador. Então, não dá para aceitar o preconceito como algo normal e natural.
E a base religiosa, que tem a finalidade de religar o homem ao amor de Deus, caridade com todos. Então, como excluir? Como sentenciar uma pessoa diferente de mim à própria sorte? Apenas por ela ser quem ela é. E quem provavelmente eu já fui um dia, ou serei em uma próxima encarnação. Então, João, no capítulo 3, versículo 14, ele fala que sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Até quando nós vamos manter a doutrina espírita apenas nos estudos, na teoria e não na prática? Até quando nós vamos ser espíritas sem interiorizar os ensinamentos espíritas para o nosso aperfeiçoamento moral e intelectual? Quando que nós vamos praticar esses ensinamentos em sua essência, para que todo esse conhecimento não seja apenas uma letra morta? Em vez de temer, vamos embevecer. A diversidade, ela acrescenta muito mais do que eu tentar fazer todo mundo pensar ou ser igual a mim. Em vez de enxergar a diferença com ameaça e com temor, eu posso ver aquilo como algo que me soma, e que me melhora, e que me faz evoluir. A criação divina, ela é o espetáculo divino da diversidade. Então, como aguardar que os seres humanos sejam uniformes? A diversidade produz sentimentos e formas de viver diferentes. Então, com tudo isso falado, será que o espírita pode ser preconceituoso? Eu espero que todos aqui tenham chegado à mesma conclusão que eu, que é não, nós não podemos. Por fim, eu deixo uma reflexão filosófica de uma frase do século XIX de Edmund Burke. Para o mal triunfar, não precisa que os maus atuem muito, basta o bem se omitir. Obrigada a todos por nos assistirem, tenham todos um excelente domingo e uma excelente semana. Obrigada. Muito bom, Amanda, muito obrigada pela linda fala, muito empolgante. Bora lá acabar com o preconceito, né, gente? Vamos conseguir, um dia de cada vez. Então, muito obrigada, Amanda, lindo. Nós temos alguns avisos para lembrar os nossos irmãos que nós temos a nossa campanha permanente de doação de alimentos para os nossos companheiros que estão numa situação de vulnerabilidade, principalmente nesse período que enfrentamos de pandemia. E no domingo próximo nós faremos nossas doações, mas para isso nós contamos com suas doações também. E a gente tem o PicPay, a casa, não sei se o Rogério está expondo aí no vídeo, tem o PicPay, quem puder, né, QR Code, né? Quem puder, qualquer valor, será muito bem-vindo e nós faremos, com certeza, bom uso dessa doação. E também, o Rogério vai estar aqui na terça-feira, entre as 9 e as 12 horas, recebendo, a partir de terça, né? De terça até sexta, ele vai estar aqui recebendo as doações, para que a gente possa compor a nossa cesta, né, para continuar com a nossa campanha firme e forte. Desde já, eu já agradeço a sua colaboração. E também, domingo próximo, é o Hernandes Pereira, nosso companheiro querido, que é muito bom ouvi-lo sempre. Eu não tenho tema, mas fica aí a curiosidade, né? E que depois a gente com certeza vai ser muito bom. Então, por fim, vamos à nossa prece. Senhor Jesus, nesse instante estamos imensamente, Senhor, agradecidos pela capacidade nesse instante de compreender, de assimilar essas palavras proferidas pela nossa querida Amanda e que elas possam vir, Senhor, para o íntimo do nosso ser, para que busquemos cada vez mais nos livrar dos ranços que nos perseguem ainda por milênios. E que nesse esforço que possamos
cada um de nós fazer para sermos espíritos melhores, pois sabemos que somos imortais e que somos fadados à luz, pois somos filhos de Deus. Então, Senhor Jesus, estamos imensamente agradecidos por estarmos nesta encarnação, estarmos com a nossa família, com os amigos que necessitamos. E que nesse processo evolutivo necessário, possamos dar passos firmes para essa evolução. Possamos, Senhor, realmente querer a mudança interior. Estamos agradecidos, estamos envolvidos nessa atmosfera de refazimento, de esperança, de recomeço, pois uma fala com tanta clareza nos dá essa vontade de querer ser melhor. E já, Senhor, que recebemos tanto nessa noite, estamos recebendo as energias de cuidado e de amor que os benfeitores nos envolvem nesse instante, por isso esse bem-estar que sentimos. E nesse instante já envolvidos e tocados por essa energia, vamos doar amor, pois amor não tem fim. E que esse amor possa transpor as paredes de nossas casas, desse templo bendito, e envolver aqueles irmãos, Senhor, que nesse instante não tiveram oportunidade de ouvir falar de amor. Aqueles nossos irmãos que se encontram nas calçadas, que se encontram nas cadeias, que se encontram nos orfanatos, nos asilos, que se encontram nos hospitais, Senhor. Todas aquelas situações de dificuldade aparente que às vezes nos é necessária para o nosso aprimoramento. Mas o amor ele é sempre bem-vindo. Então que esses irmãos recebam essas energias de cura, de cuidado e de amor. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de servirmos e pedimos que permaneça conosco agora e para todo sempre. E assim seja. Uma boa noite a todos. Muito obrigada pela companhia.